Luciano pode sair do São Paulo? Que história é essa? Lá no nosso grupo do WhatsApp, no grupo de membros, o pessoal enviou lá, né, um print e tal sobre essa informação e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação e com quem a gente conversou neste sábado, a gente já conseguiu conversar com algumas pessoas do lado do atleta, do lado do clube, pra gente entender. Tudo começa por conta da quinta-feira, né, porque o Luciano acabou perdendo um caminhão de gols, ele querendo ou não, nos jogadores, tá? A gente tem que trazer também que a eliminação do São Paulo ela é escalonada em alguns setores, mas focando nos jogadores que estiveram presentes nesta partida, o Luciano ficou com essa personificação, né, do vilão desse confronto pelos gols perdidos. E aí começa um movimento de rede social de vários torcedores falando de fim de ciclo e tudo mais, e aí a gente se depara com essa informação. Do que a gente tem do lado do São Paulo e do lado do atleta, em nenhum momento foi se conversado ainda qualquer possibilidade de um fim de ciclo, de uma saída do Luciano. É óbvio, o São Paulo sempre trata todos os seus jogadores, e quando eu falo todos, são todos mesmo, com a seguinte narrativa. Chegando uma boa proposta, a gente analisa, a gente vê se for bom para o atleta e bom para mim, a gente resolve isso e a gente negocia. O São Paulo não é totalmente fechado a esse atleta é inegociável, não tem essa. Isso não se refere só aos garotos da base, se refere ao próprio goleiro Rafael, ao próprio Lucas Moura, ao Oscar. Se chegar numa proposta que o atleta ache vantajoso para ele e que o próprio São Paulo também ache vantajoso, o São Paulo vai abrir uma negociação, é natural, é normal. O São Paulo não fecha as portas para nenhum tipo de negociação. Mas as duas partes reiteram. Em nenhum momento foi falado, foi se conversado após a eliminação do São Paulo contra a LDU sobre a saída do Luciano e o próprio Luciano, o pessoal que trabalha com ele, o pessoal que é próximo dele, ninguém se mobilizou, se conversou ou cogitou essa ideia neste momento, 27 de setembro, de saída do Luciano. Pode ser que lá no final do ano, aquela proposta árabe que já chegou em umas 2, 3 oportunidades, ele recusou, volte, e aí desta vez ele entende que pode ser um fim de ciclo, o clube também. Pode ser que uma outra equipe, como o Cruzeiro apareceu no início do ano, o Santos, faça uma proposta, e aí desta vez o São Paulo, que naquela época não queria negociar com clubes brasileiros, top, que o próprio Luciano, que também não queria conversar com clubes brasileiros, também top. A gente sabe como é o mercado. Até lá, até dezembro, quando abre a janela, lá em janeiro, as coisas podem se modificar. Mas que neste momento, em setembro, não se foi conversado sobre essa possibilidade. Tá, o Luciano, obviamente, tá chateado, perdeu muitos gols, foi vaiado, e é uma cena rara, é difícil a gente ver o Luciano saindo vaiado do estádio do Morumbi. Normalmente o nome dele é sempre gritado, aplaudido, reverenciado, né, porque ele é um jogador que pode ter as suas limitações, mas sempre se matou dentro de campo e se dedicou à camisa do São Paulo. Mas ainda pode acontecer? Pode, mas estão querendo prever algo lá na frente que ainda não é concreto, que ainda não tem nenhuma conversa nesse sentido, tá? Quero saber da sua opinião, você acha que pode ser um fim de ciclo? O Luciano, lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. Então ele tem mais um ano de contrato aí, pelo menos no meio do ano que vem, ele poderá assinar o contrato com qualquer outra equipe. E o Luciano que já em outras oportunidades, desde a gente começou a trazer mais apurações do São Paulo e tudo de 2023, desde 2023 que ele tem propostas, né? Ele recusou no meio de 23 para focar na Copa do Brasil. Ao final do ano teve proposta e ele recusou e depois, se eu não me engano, renovou o contrato. Em 24, no meio do ano, ele teve proposta. No final do ano passado, ele teve proposta e no início desse ano também teve proposta. Em todas as ocasiões ele acabou querendo ficar. Neste meio do ano teve só sondagens, não chegou a ter uma proposta oficial. O que você acha dessa história do Luciano? Deixa aí nos comentários.